Meus irmãos do canal Café e Bíblia, nós estamos aqui para gravar hoje esse vídeo aqui com o nosso irmão presbítero Manuel Antônio, né? É verdade. Tem muita história para contar, tem um testemunho muito edificante, já tem mais de 50 anos de fé. Ele fundou congregações, ele trabalhou no campo, ele fez a obra do Senhor e hoje nós estamos aqui para ouvir um pouco do seu testemunho e aprender um pouco e ser edificado com esse grande homem de Deus. Pai do Senhor, irmão Manuel. Pai do Senhor abençoado. Pronto, nós vamos iniciar aqui e eu quero que você nos relate aqui como é que foi o início da sua fé. Como foi que aconteceu a sua conversão? Foi num culto? Foi alguém que evangelizou? Como é que aconteceu? A minha conversão foi evangelizada pelo irmão lá do Acaraú. E depois, por outro irmão. Da primeira vez eles vieram e conversaram comigo, me convidaram e marcaram um culto na minha casa. Foi até pelo pastor Zé Carneiro, primeiro pastor que eu conheci aqui no Acaraú. Mas não deu certo, ele veio. E nessa época eu estava muito ligado à vaidade do mundo e ele perguntou se eu queria aceitar Jesus. Eu disse, pastor, hoje não. Me veio assim na minha mente aquele negócio. Hoje não. Mas vai faltar oportunidade. Até assim eu disse, depois eu vou orar por você. Bom, aí passou essa oportunidade. Depois, passou outro cidadão na minha casa. Perguntou se eu queria um culto na minha casa. Eu disse, quero. Ele veio aqui para Jutiã. Marcou com o irmão da Jutiã, Inácio Júlio, que é o marido da irmã Nessi. E aí ele marcou com o dia de quarta-feira. Ele passou domingo e marcou para quarta-feira. Disse, quarta-feira o homem vem. Ele foi quarta-feira, ele foi para dirigir esse culto lá. Aí não tinha ninguém. Aí nós ficamos lá, umas 4 pessoas. E quando foi na hora que ele dirigiu o culto, fez o apelo, perguntou para as outras pessoas, ninguém. Ele perguntou para mim, eu como dono da casa, se eu queria aceitar Jesus. Eu digo, olha, quero sim, quero, hoje eu quero. Aí ele olhou por mim, a família não decidiu nesse dia, nem a mulher, nem os filhos. E aí eu desci a batidão sozinha. Mais ou menos que ano, assim? Isso no dia 21 de abril do ano de 1973. 73? 73. Isso justamente de quarta para quinta, mas eu não conto com a quarta, eu conto só com a quinta. Isso quinta-feira, aí passou-se a quinta, sexta, sábado, eu vi o primeiro culto aqui na Jutiã. Nessa época o irmão morava lá na Mangabeira. Mangabeira. Mais ou menos quantos quilômetros daqui para lá? Meu irmão, eu acho... 8 a 10 quilômetros? Dá mais, uns né? 15 quilômetros daqui para lá. Aí o irmão veio para o culto aqui de carro? De carro? Nessa época eu tinha um animal. Eu vinha montado. Mas eu sozinha. Um cavalo? Um cavalo, ia para o culto. E nesse dia foi o primeiro culto que eu me encontrei aqui na Jutiã. Mas nessa época foi aqui dentro da rua, num prédio aí que tinha aí, ali pro animal Zezinho, por ali, naquele lugar assim. Não tinha igreja ainda? Não tinha nada. Era só um ponto de pregação? Nem rua não tinha, entendeu? Só aquele quadrozinho ali dentro do mercado, ao redor da pracinha. Certo. Era o que tinha. Bom, aí eu assisti o culto. E daí nós continuamos. Vindo dos cultos. Aí, com 11 dias, ela aceitou mais as meninas tudinho. A esposa? A esposa. Aí aceitou, nós continuamos, caminhando de lá da Mangabeira para cá. Você já tinha mais ou menos quantos filhos nessa época? Estava nos 8 filhos. 8 filhos já? 8 filhos, já tinha 5 mulheres e 3 homens. Mas não era todos ainda não, ainda tinha filho para nascer ainda, né? A mãe nasceu um bocado, ela teve 16 partos. Foi, né? Escapou 13. Aí nesses 13 filhos, justamente quando eu comecei a caminhar, estava em 8 filhos. 8 filhos? 8 filhos. Aí nós começamos a caminhar nós 2. Toda semana nós tínhamos 2 cultos. Aí vinha a pé com os filhos? Só eu e ela, nunca os filhos. Já depois, já tinha a igreja. Aí eles foram acompanhar nós. Aí eles ficavam em casa? Ficavam em casa. Você saía de lá mais ou menos que hora? Nós saíamos para vir para cá, 2 horas da tarde. 2 horas da tarde? Para caminhar a tarde. O culto começava às 7? Começava às 7 horas. Aí, a partir desse culto que eu assisti no prédio, aí nós fomos para os cultos lá no Salgado, direto para lá. Quer dizer, nessa época era só naquela estrada de chão, de carroçada. Chão, na carroçada de areia. O irmão caminhava de 2 horas da tarde para chegar aqui 7 horas da noite, numa estrada de chão batido, junto com a esposa. Isso mais ou menos durou quantos anos, essa caminhada? 6 anos. 6 anos caminhando para assistir quantos cultos por semana, irmão? 2. 2 cultos por semana, mais ou menos uns 10 quilômetros, mais de 10 quilômetros de vinda e mais 10 de volta. É verdade. E isso quando o culto terminava aqui, que horas? 9 horas da noite? Terminava mais ou menos 9 horas, mas nós ficávamos na casa de uma velhinha que tinha ali,
para fazer um lanchezinho pra gente, e a gente sentia, era muito conversadeira, e a gente saía daí às 11 horas da noite. Aí chegava em casa já de madrugada. 6 horas da manhã. 3 horas da manhã. E isso durante 6 anos. 6 anos. Até que eu me enfadei. Debaixo de chuva e sol. No inverno vinha do mesmo Não, jeito. ninguém media a distância. Tanto fazia estar chovendo. Passava algum córrego, algum rio? Passava córrego, só não passava córrego assim para nada. E aí, quando chovia, que o irmão vinha, pegava chuva no caminho, mesmo assim, entrava na igreja, pelo fato de o culto normal? Pelo fato de quando nós íamos para os cultos, nunca pegamos uma chuva no caminho de vida. Nunca pegaram, agora você guardou a chuva. Guardou. Agora de volta não tinha nem Aí de volta, aí já estava voltando para casa, podia chegar molhado. Tanto a chuva, como passava por dentro de lama, de água. A gente tem tudo isso. Mas na vinda nunca pegaram chuva? Não, graças a Deus chegamos em chuva. Chegava em chuva. Nunca entramos na igreja com molhado. Olha aí, e olha que a caminhada era demorada. Claro que sim. A mesma distância que a gente tinha para lá, a gente tinha para voltar. Mas daqui para lá, era correr da noite, aí aparecia Me chuva. diga uma coisa, de lá para cá, o irmão parava assim em alguma casa para pedir água, para tomar uma águazinha? Não. Mas, assim, nós tínhamos aqui uma casa na Lagoa Danto, que era do pai do Genival, que é de na Lagoa. O Bento. O irmão Bento. O Genival. O pai dele era o? Era o Abel. Ah, o Abel. O Abel. Quando nós falávamos, quando nós vínhamos para se encostar lá para conhecer da gente, lá nós tomávamos uma águazinha e caminhava para frente. Agora, dar uma volta não tinha casa para nós parar, não, porque era tarde, à noite. Aí não tinha como nós parar. E assim a gente continuou. E o senhor sempre guardando, né? Porque uma caminhada dessa à noite poderia acontecer uma. Exatamente. Qualquer ocorrência. Nunca né? vimos qualquer situação. Nunca nós escutamos nenhum belo de uma raposa. Graças a Deus nos guardou. E viajamos esse tempo todo dia, quando nós se fazemos de caminhar, aí nós íamos para cá. Aí se mudaram da Mangabeira para Juritiana. Eu queria morar lá perto do meu pai, que ele morava na rua ali, onde mora o Edilson da Madeireira, então aí ele morava lá, eu queria vir para lá, mas Deus não deixou. Um dia ele me revelou um sonho, eu acordei e contei para a pastora, eu estava sonhando um sonho, vendo um círculo de irmãos, e o pastor da igreja, o pastor, como é aquele pastor Gago, como é, o Vicente Pereira, e eu vi ele no meio do circo, como digo, você está aqui, eu se fazia assim, até onde eu estava. E eu estava uma voz e dizia assim, te levanta daqui e sai daqui, mas tu não vai para onde tu quer, sim para onde eu quero, 3 vezes. E eu olhava para a boca do pastor, o pastor estava falando, e o pastor não estava falando. Aí, quando chegou lá nas 3 vezes, parou. Eu me acordei e contei para a rainha. Aí no outro dia seguinte eu vim para a Juritiana, cheguei na casa do papai e disse, rapaz, aqui tem um cidadão que quer vender um terreno e eu para lá ver esse terreno para ti, se tu quer comprar, nós vamos fiar. Aí ele veio me mostrar aqui. Da Juritiana para cá, nessa mata, do lado de outro lado, eu só mata. Eu digo, vai entrar juízo, não, porque eu todo da mata. Sai da mata para morar na mata, eu quero morar pertinho da rua. Mas o senhor não queria que eu fosse para lá. Tive um lugar aqui, aí eu sacrifício. Já era esse terreno? É esse terreno aqui, no mato. Comprei aqui no mato. 30 braças de terra, por um conto de 200. Aí, fiz a casa, depois do terreno pronto aqui, eu me mudei carregando tudo de lá, minha irmã. Corte de animal, de madrugada, essas meninas que eram pequenas. Assim nós caminhamos até mudar tudo para cá. E aqui eu construí a casinha. Pronto, e lá foi vendido? Lá desmanchei tudo. Desmanchou tudo. Muito lá, o que eu vendi lá foi a telha que era muito pesado, outro material, que aqui não tinha. Aqui eu comprei material que eu acabei de fazer. E aí nós continuamos aqui, e aí continuamos fazendo a obra do Senhor na igreja. Aí eu passei a ingressar no ministério, passei a ser auxiliar da igreja. Auxiliar. Auxiliar, passei um bocado de tempo auxiliar. Eu já dirigia lá os cultos, e o pastor da época era o pastor Gadelho. E aí ele me colocou na escala. Na escala de auxiliar. Pronto. Quando o irmão aceitou Jesus lá, aí quem dirigiu os cultos lá era o irmão, na primeira casa. É porque na época não tinha ninguém lá. Depois que eu lá, aí eu saí nas casas, simplesmente pregando, e o povo foi gostando. Aí pegaram a pedir culto. E eu peguei naquelas casas. Começou a fazer a obra na casa da vizinhança. Nesse fazenda. E aí daqui a pouco dirigiu os cultos, já chegava um pedido, mais longe, assim fomos. Quando eu vim para cá, eu já estava evangelizando lá muita gente. Já tinha lá um ponto de pregação com alguns irmãos já crentes. E quando o pastor chegou aqui, eu fiquei, quem está evangelizando lá os crentes de lá? Quem foi que ficou lá fazendo a obra? Você vê quem foi que ficou? Eu digo, ninguém, pastor. Depois você vai voltar para dirigir lá outra vez. Aí eu comecei a caminhar para lá. Todo sábado, todos os sábados nós íamos. Agora eu já tinha irmão aqui da igreja e nós acompanhávamos.
E eu dirigi a pé. Pronto, passou 6 anos indo de lá para cá, agora chegou morando aqui, agora tinha que voltar mais... Eu lá quase uns 2 anos. Passou mais quase uns 2 anos voltando para... apareceu um dirigente lá até deu levantar um dirigente lá. Foi bem assim, ficamos fazendo assim, viemos para cá, e daqui começamos a evangelizar, aí foi feita a igreja, era pequena, e aí ficou assediando. Na época você lembra quando aquela igreja, desde a fundação até... Lembro, desde o ano trabalhou lá? Eu não trabalhei lá, assim, ajudando. Eu trabalhei na igreja do Acaraú, na época da igreja do Acaraú. Aquela sede lá do hospital ali. Nós íamos também, o grupo de gente daqui para trabalhar lá. E o APé também para trabalhar lá. Lá eu ajudei, mas aqui nessa eu não me lembro que eu ajudei, não. Eu lembro que ela foi construída, viu? E depois dela construída, nessa época eu fui chamado para ser diácono na igreja. E aí fiquei trabalhando. E aí o pastor daqui... Cruz. Lá, daqui para lá. Ficando da cruz aqui, daqui para lá deve dar uns 20 e poucos quilômetros. Dá com certeza. Aí você ia a pé? A pé, daqui. Sozinho? Não, eu ia mais um companheiro. Um companheiro, outro irmão da igreja. Aí uma segunda pessoa. Aí no caso os cultos lá também eram 7 horas da noite? 7 horas da noite. Saía daqui que horas? Nós para ir para lá, saía daqui de madrugada. Saía daqui de madrugada. Aí antes de amanhecer para cá. Para quando o dia amanhecer, nós estamos lá na beira do rio, num lugar chamado Perseguida, que tem na beira do rio. Na Perseguida. Que é para nós. No Acaraú, ali no Acaraú Perseguida. No fundo da rua. Aí lá nós esperávamos a passagem do rio. Se tivesse cheio, a gente deixava de secar. Então saía cedo da manhã, de madrugada. Para alcançar. Para pegar a maré seca. Seco. Para atravessar. Depois pegava o outro. Aí a gente dava uma leve de ribeira seca, está lá o outro rio das Pitombeiras. Olha aí. Aí tinha que ter essa para o outro lado, pegava a central e ia lá para casa que nós dirigíamos. Então tinha que sair, se antecipar, porque tinha a questão da maré. A maré tinha que estar seca, né? O rio tinha que estar na maré seca, na maré baixa, para o irmão passar 2 rios para chegar na igreja. Lá no ponto. Aí nós ia dirigir. Aí, de noite, depois do culto, se a maré tivesse, do primeiro rio que nós tivesse saído para cá, tivesse seca, nós passávamos, se não tivesse, nós dormíamos lá um pouco, né, de madrugada, nós ia para a cruz, nós pegávamos um carro de lotação e vinha para Juritiã, para o Acaraú. Do Acaraú nós ia a pé, e assim caminhamos um bocado de tempo. Muito tempo. Muito tempo. E aí o senhor sempre fazendo a obra. E dificuldades, se levantava? Levantava. Sempre? Nunca deixou de se levantar. Sempre Deus me protegendo, me guardando, mas nunca faltou. E a esposa não ficava apreensiva não, quando o irmão saía para dirigir esse trabalho fora? Ficava em casa com os filhos? Ela foi muito bem entendida, sabe? Foi, uma esposa que Deus me deu, como se diz, a escolhida para ser minha esposa. Sempre compreendeu a obra do Senhor na vida do irmão. Enquanto nós não era crente, ela não entendeu, mesmo não achando bom, mas não entendeu, nunca me aborreceu. E passamos a ser crente, continuamos uma vida igual. De lá para cá, altos e baixos, né? Que é muito importante a esposa, ela compreender a obra do Senhor na vida do esposo. Né? O ministério do esposo. Isso ela entendeu. Um homem não pode exercer o seu ministério se a esposa também não tiver essa compreensão. Em tudo isso ela concordou. Graças até hoje. Não tenho o que dizer sobre ela assim, acerca do meu ministério, como Deus abençoe. E nunca foi censurado por causa dela. Pronto. Isso honrado. É muito bom. E assim, hoje o irmão tem mais de 50 anos de fé. Aceitou Jesus em 73. Hoje nós estamos em 2023. Nós vamos ter, sabe quantos anos aí de fé do irmão? Mas, 50 anos, né? 50 anos que eu aceitei em abril já passou. Pronto, completou agora justinho 50 anos, né? Então é uma caminhada de fé muito longa. E durante todo esse tempo, algum período o irmão desanimou, assim, quis esmorecer, não quis mais fazer a obra, assim, por alguma dificuldade que se levantava? Não, para te dizer, eu digo a verdade. E está me parecendo que o dia de hoje foi o dia que eu aceitei Jesus. Olha aí. Não houve um problema na minha vida espiritual, não, nunca me abalei. Nunca ficou com vontade de sair daí? Eu vou voltar para... Nunca senti desejo de voltar para o mundo, não. Graças a Deus. Toda a vida eu tive um amor pela obra de Deus. Passei por problema difícil aí na igreja, mas eu nunca me olhei para aquilo ali. Para mim tudo estava certo. Então, a última coisa que eu senti foi quando eu saí para o campo, na idade já de 70 anos, eu dirigi a Mendigo, dirigimos lá 4 anos e 5 meses, depois soltamos lá para Lagoa do Norte, nós ganhamos os irmãos, ganhamos o terreno, fundamos a igreja, inauguramos ela. Depois de 8 dias de inaugurada,
o pastor disse, nossa, você vai dirigir lá no Cordinho. Os irmãos estão lhe pedindo lá. Depois de 8 dias que o irmão tinha fundado a igreja, Tinha inaugurado a igreja, não é não? onde chegou, era um ponto de pregação. Exatamente. A vez que chegou no ponto de pregação, ganhou os irmãos para Jesus. O terreno foi doado, a igreja foi levantada, foi terminada. Depois de 8 dias de inaugurada, o pastor chegou para o irmão e disse, agora você vai para outro local. Que provação, né? Rapaz, eu queria tanto bem lá, os irmãos, sabe? Os irmãos me queriam muito bem, tá entendendo? Enquanto isso, a igreja cresceu, tanto cresceu em número, como cresceu em renda. Né? Os irmãos eram os irmãos, como se diz, excelentes para comigo na caminhada. Me aí ajudaram a gente pega muito. aquele amor, né, pelos irmãos. Exatamente, né? Aí a gente sai deixado uma vez, aí eu fiquei tanto assim apegado a eles, que aí eu fiquei aqui, aí toda segunda-feira tinha a oração à noite lá. Consagração de oração. E aí eu, toda segunda-feira, eu ia à oração lá. De tanto que eu fiquei apegado com os irmãos lá. Eu não ia escutar, porque eu estava no meu trabalho aqui, mas à noite, na segunda-feira, eu estava desocupado. Eu ia para uma oração lá. Depois de já ter saído de lá? Depois de sair de lá. Ah, tô entendendo. Depois que o irmão saiu de lá, ainda permaneceu, ainda permanece em oração lá. Até que fica... O tamanho era o apego que o irmão tinha com os irmãos. Até que o tempo foi se passando, foi se encarregando, e eu fiquei só aqui mesmo. Aí fiquei dirigindo aí o irmão da casa disse que não dava mais para dirigir na casa dele, aí pediu para eu trazer para cá. Aí eu trouxe, abri aquela sala ali. Aumentou, ampliou a sala, derrubou a parede, aumentou a sala. Fiz uma despesa e construí ali, ficamos dirigindo ali. Foi uma benção ali, aqueles dias ali. E Deus operando? Operando, e na época da chegada do Juscelino, fui justamente nessa área dirigindo lá. Aí eu disse para ele, irmão, se você quiser, ele disse, vamos construir um tempo aqui, não tem um lugar assim não. E irmão, tem essa garrinha de terra bem aí. A gente arruma e faz a igreja. Aí fizemos. Eu tinha inaugurado uma na Mendidiba, na Lagoa Danta eu peguei do alicerce, inaugurei, aí passei para essa daqui. Vamos construir, vamos. Aí nós se empenhamos. Eu, como dono daqui, da casa, ficava responsável pela obra aqui, e também consegui tudo. Tem tudo no meu ombro. Eu tinha a despesa com o instalador, assim, e com o material. A despesa da casa durante 5 meses, tudo custou. Lanche, tudo Deus abençoou. Era o almoço, era tudo. E Deus não deixou faltar? Não, tinha de comer 10 trabalhadores aqui. Nunca foi preciso, já não vai pedir ali um socorro fundamental, não. Já todo dia com esse meu. Sempre o Senhor provia. Aí, quando terminamos, na grande da igreja, o pastor disse assim, irmão, ainda fica aqui no resto de para você, agora é com você. Ficou a secretaria para nós fazer o piso, para nós pintar, ficar direitinho. O banheiro não tinha porta. Fiquei com você aí. Ficou um acabamento para fazer. Aí ficou aquele quadro que tem, ele disse assim, uma coisa que eu quero fazer, aquele quadro ali. Tá bom. Aí eu tenho um amigo que sabe pintar muito bem. E nada, deixar ele aparecer. Aí apareceu aquele irmão... João Domingos. Não é? O Evandro. Aí ele fez aquele da Lagoa Danta, na época do João Paulo estava lá. Aí o João Paulo falando que era filho, ele era meu filho, e então se eu quisesse trabalhar aqui, e acho que eu queria. Para fazer aquela pintura ali, atrás do altar, né? Aí ele veio, conversou comigo e disse, não, nós faz. E aí, como é que é? Ele disse, você faz por quanto? Eu disse, eu faço por R$400. Aí eu perguntei se a igreja tinha condição de me ajudar. Ele não te ajuda. Aí nós tivemos uma oferta no meio dia. A oferta dele rendeu R$70. Aí o rapaz era fechado, ele queria apresentar uma quarta-feira, queria voltar. Aí ele fez esse trabalho todo dia que terminou, digo, irmão, e aí ele não tem dinheiro não. Já não, depois eu venho. Aí do meu salário, eu tirei os R$400, paguei ele. Pronto, mas embora. Aí deixa comigo. Aí eu pintei a secretaria, botei o piso, botei as portas do banheiro, tudo eu fiz aí. Aí eu pensando que eu ia demorar mais dias na igreja, com a gente aqui. E o meu sonho é que quando eu deixasse a igreja, tivesse uma pessoa da minha família para assumir o meu lugar, né? Aí o João Paulo também já estava pregando, ele meu Deus. Aí o pastor, nós fomos a um culto, o pastor disse assim, lá na reunião, chamou o pastor lá. Disse, irmão, você sabe que você vai entregar o trabalho da igreja para outro irmão dirigir? Pois não, irmão, não tem problema não. Disse, quem é o irmão? Disse, é o irmão Geraldo Silveira. Tá bom. Aí ele me deu por dentro. Aí, meu irmão, eu estou perdendo tudo. Aí, quando foi no outro dia, os meus irmãos chegaram tudo aqui. Filho, filha, genro, aquela caravana aqui. Vamos vir aqui fazer um negócio com você. E quê? Para nós queremos a sua ordem, para nós começar com o pastor, porque ele fez uma grosseria com você. Você fez tudo aqui para construir esse templo.
e ele não me dá um tempo aqui para você dirigir. Não, não se preocupe não. Não, vamos conversar com ele. Aí eu digo, não, vamos fazer assim, vamos matar essa conversa e volte para casa de vocês. Olha aí. Volte para casa de vocês, porque aqui na minha casa quem está mandando é eu. Filho não manda aqui nada não. E na igreja principalmente, é do Senhor. Aí deixa aí, o rapaz dele vindo aí. Fica sem sentido. Digo, eu vou dentro do ar, vocês vão e enterra essa conversa que vocês querem fazer, falar com o pastor, porque pode depois de saber, porque já aconteceu um problema há poucos dias, a igreja quase que morre. E eu não quero que isso da minha pessoa, porque eu sou o presidente da igreja, nunca dei mau testemunho para ver agora uma conversa assim. Deus que eles entenderam e calmaram. Foi a única coisa que ainda me comoveu, foi isso, mas nunca deixei de fazer a obra por causa de vocês, não. Venci, né? Hoje estou aqui, temos a igreja aí, a bênção. Para mim é um milagre do céu. É do lado da casa, não tem distância longa. Distância. Se estiver chovendo, não dá. Não nem tem que pegar um pingo d'água na cabeça, já está dentro da igreja. Nem tem um guarda-chuva que dá para nós passar. Chega lá antes da chuva molhar. E assim nós vamos caminhando, entendeu? Caminhando. Graças a Deus a família nunca me deu desgosto. Essa família mora aqui, tudinho aqui, pertinho. São unidos. É uma família grande, mas todos unidos, graças a Deus. Deus. Não estudaram, mas são pessoas trabalhadoras, honestas. Entendeu? Aí eles têm aquele prazer de me ajudar. Festa aqui, das que tem tido, nunca eu gastei um centavo. Quando é um tempo de uma entrada de ano, qualquer uma coisa assim, ele só quer saber do dia. Aí deixa pra lá, quando eu penso que não, lá chega aqui a caravana, com tudo aí, faz o banquete aí, que é uma bem. Irmão Manuel, deixa eu lhe perguntar, nesse período assim de caminhada, de 50 anos, teve algum irmão assim que o irmão se apegou mais, que fez a obra com você, que já de repente até partiu para o Senhor e deixou aquela saudade? Irmã, a pessoa que mais me pregou na obra, que nós trabalhamos juntos, foi justamente na época do meu genro, o Luiz Gonzaga, que é mais beliano. Depois dele, outras pessoas assim, eu sempre trabalhei quase só, assim, sem companheiro. Porque quando eu saí da igreja no 2006, setembro de 2006, para ir para lá, guardando, aí eu fiquei só, dos companheiros da igreja, a igreja ficou lá e eu fui trabalhar para cá só, né, nessa rotina das igrejas. Certo. Aí eu não tenho, agora das igrejas, que outra pessoa que trabalhou comigo, que muito me pegou, foi o irmão que está dirigindo a Mendiba. Na Mendiba agora, é o irmão Fábio Miguel. Ele começou comigo desde da Mendiba, né? Da Mendiba? Da Mendiba, nós começamos a trabalhar juntos. Nós fomos na casa dele, conversar com ele, o Dedé. Na época ele não era crente? Ele era crente, mas não estava assim, isolado. Sei. Aí nós fomos lá, ele era professor da escola ali no São Raimundo. Aí nós fomos para Maria, ele queria dirigir a escola, entendeu? Aí ele concordou, aceitou, e aí ele veio, se reconciliou e continuou dirigindo a escola para nós lá. Aí ficamos trabalhando juntos. E lá fomos para Lagoa dos Anjos, da Lagoa dos Anjos para cá, ele veio junto comigo, auxiliando todo o tempo. Depois daqui foi que ele voltou para mim. E hoje eu tenho muito prazer, porque ele hoje é um... É um dirigente, é diácono. Diácono. Me diga uma então, coisa. As pessoas que mais me pegou foi isso assim. Aquela igreja do Capão, né? Era do nosso campo, hoje foi cedida para a Lagoa do Carneiro, era a igreja era a congregação mais longe que tinha. Era mais longe. Talvez desse uns 18 a 20 quilômetros, né? Daqui para o Capão. O irmão lembra da fundação daquela igreja? Sim. Eu lembro quando fundaram ela. Eu não lembro a data, entendeu? Porque depois da volta do Rico foi a primeira, ela foi a segunda. Foi, né? A segunda igreja do campo foi o Capão. E a gente trabalhou muito lá, foi muito dirigente para trabalhar lá, foi dirigente para morar lá. E nunca permaneceu assim um campo crescer, tudo foi sufocado toda a vida. Muito longe, né? Longe, a dificuldade da distância. Aí eu dirigi muitos cursos lá. Para mim, eu nunca achei lugar difícil para mim para eu ir fazer a obra de Deus. E tudo era bem recebido, né? Porque eu sabia entender que o problema não era a entrada, é a saída. Você chegar num lugar, ou pelo dia, ou pelo ano, ou por mais, não está importando como você chegou bem, que ele recebeu. O importante é como você sai, a maneira que você sai, se você é bem recebido na sua saída. Acolhido, né? Pois bem, então eu dirigi muitos cursos lá, achava bom. Mas os irmãos achavam difícil, a obra crescer lá. Até que, fim de contas, repassaram para outro campo.
Mas foi um campo assim. Eu não sei a data, eu sei que ela é a segunda igreja. Eu não sei a data. Irmão Manuel, e outra coisa que eu queria entender aqui, saber do irmão. O irmão que já vem aí da época dos cultos mais avivados, naquela época, os cultos eram diferentes, né? Tinha mais batismo com o Espírito Santo, tinha mais cura, tinha mais milagre. Hoje, o irmão que ainda continua caminhando para a igreja, já no, digamos, no século XXI, no ano de 2023, depois de 50 anos de fé, é diferente os cultos hoje? Eu não quero dizer nem só 30%, eu quero dizer que é diferente 70% da caminhada que nós fazíamos, que vinha dentro da Jutiânia, ponto de pregação que nós fazíamos, que admirava, né? Nós dirigimos um culto ali na casa de um irmão chamado Expedito, que é ali, no lugarzinho que tem ali, e nós dirigimos os cultos lá. Os cultos lá eram tão alegres, irmão, que quando a gente saía, a casa ficava assim distante, a gente de lá saía do portãozinho. De lá da gente terminar o culto até o portão, os irmãos vinham só aquele barão de línguas estranhas, desceu para a partida, nós subíamos para cá, a conversa era mesmo. Até que aquele dia foi apagando. Nós fomos dirigir um culto numa convenção que o velho do irmão que trouxe um batismo aí para a Jutiânia, e ele teve um trabalho aí e batizou um cadastro de gente nessa época da juventude. Nós fomos dirigir um culto na Unesco, na casa de um cidadão chamado Antônio Barbosa. E lá nós abrimos o trabalho, o irmão Cícero, que era o dirigente na época, pai do Chico Cícero. Aí, fiz a oração dele, fomos cantar os hinos. Quando nós começamos a cantar os hinos, os irmãos começaram a se manifestar. Estava sendo o batismo da igreja, daqui a pouco tempo os irmãos estavam tudo naquele fogo. Só que aí que esses irmãos se manifestaram lá nessa igreja, até o horário de terminar o culto, só num bairro só sem parar, fim de conta os irmãos diziam assim, irmão, amém! Aí os irmãos foram calmando, né? Era um fogo verdadeiro, né? E a presença da igreja, e tudo por tudo, a simplicidade. Era uma coisa demais. Mas também era uma época em que os crentes, os cristãos, eles serviam a Deus com mais alegria, né? Exatamente. Eles tinham mais disposição, buscavam mais a Deus. Estava mais. Né? A igreja pequena, simples, né? Mas na base da vigília, da oração, do jejum, da consagração, e Deus derramava do seu Espírito. Tudo tinha poder. E hoje é diferente. É diferente muito. A gente vai um culto, às vezes é aquela frieza. Eu percebi para essa mulherzinha aí, Raimunda, a nossa igreja no dia de hoje é uma coisa assim apagada, entendeu? Às vezes eu passo o dia ali, esse povo passa para cá, será que só passa aqui nessa gente descrente? Não passa uma pessoa crente que me conheça aqui, que eu sou pioneiro aqui há muitos anos, porque aqueles que passam aí dizem assim, rapaz, senhor, meu anel! Eu não passo aqui nessa história. Aí eu fico assim, um negócio tão simples. Né? Você vê a diferença, você não está certo, você é uma pessoa nova na idade, de fé, mas eu que já tenho essa data, e só que morar aqui, estou com 45 anos que eu moro aqui, conheço bem a Jutiânia. Cheguei aqui na Jutiânia, a igreja pequenininha. Na época não tinha ministério, não tinha nada, só tinha um dirigente. E de lá para cá foi crescendo tudo, ministério, departamento de senhora. Mas veio para um culto de doutrina, quando o irmão fazia aquela oração ajoelhada, menino, era fogo para todo lado. Eu escutava o irmão cantando hino, mistério, daquela igreja, daquela praia. Tudo isso eu vi lá. Tem muita coisa na igreja que hoje não tem. Isso diminuiu, eu estou dizendo, 70%. Irmão. Mas então, o Deus continua o mesmo. O Deus continua o mesmo. Agora, a igreja é que tem problema. Falhado nessa busca. Né? Quer dizer que busca menos, irmão. Aquilo que ele profetizou na época sobre a iniquidade é o que está acontecendo. Primeiramente, na época da nossa igreja, o dirigente era o irmão Cícero, uma pessoa leigo como eu. Aí o outro era o irmão Inácio. Depois do irmão Inácio, o irmão Mané Preto, que só sabia arrancar toco no meio da mata. Nunca aprendeu mais do que raspar com enxada. Questão de letra, nada. E hoje, a gente vê na igreja pessoas... Hoje não, eles são atrás de atrás. Pessoas que hoje têm seu grau. Isso hoje a gente vê pessoas assim, perfumezinho na nariz e tal. A gente vê aquilo ali. Não estava na época da igreja pequena. Naquela época da igreja quente, não tinha esse negócio assim, tinha um cheirozinho no nariz, não. Tudo era diferente. Tudo era simplicidade, tudo era uma bênção. A gente ia num caminho, irmão, viajando de um culto de volta, lá não se falar, parar ali, deitar, a gente cantava um hino, porque eles não falando de mistério, para lá para outra, aquela benção toda. Hoje, para você arrancar um glória a Deus numa igreja... Tá difícil.
E é porque o fogo diminuiu, né? É. Mas tudo bem. Irmão Manuel, e aí eu vejo que o senhor todo dia está ali com seus cadernos ali na frente da sua casa, estudando, lendo a palavra, isso desde o início. Bom, é assim, eu quando não pude mais trabalhar, eu comecei, aí a partir desse trabalho começou de eu fazer assim, essa perseverança que eu tinha foi depois daqui a 2 anos para cá, tá entendendo? Porque eu não tinha uma Bíblia de estudo, eu tinha uma Bíblia dessa Bíblia. Aí o Zé Milton me deu uma Bíblia de estudo de presente. Pronto. E essa gente tinha tanta coisa escondida que da outra eu não tinha. Meu irmão, isso me fez a pegar mais o amor, a obra de Deus. Eu faço comida, eu janto, almoço, janto e merenda a palavra e ainda fico vazio. Ainda fica querendo mais. E aí é de domingo a domingo? Domingo a domingo, segunda a segunda e não tem hora não, tá entendendo? Não tem hora para morder eu estar ali não. A hora que eu saio dali é a hora que eu me fado. Às vezes eu canso, eu vim para cá, deito aqui, às vezes, rapaz, para isso, né, deito, tudo demais. Eu não estou estudando não, mas estou só lendo a Bíblia, traduzindo, escrevendo. Eu já li muito a Bíblia, agora eu estou mais pegando mais em escrever. Sacar as histórias. Mas agora que eu estou agora por estou escrevendo uma história sobre os sinais da natureza que ela vai mostrar antes da vinda de Cristo. Os sinais que a natureza vai mostrar. Pronto, já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Tudo isso, entendeu? E a maneira como ele vem pousar os pés dele em cima do mundo da oliveira, o milho vai se fender, e os pés dele trazem um grande conflito na terra. E eu estou estudando essa parte de sinais, sobre os sinais da natureza. E o irmão, pronto, o irmão na época o irmão aceitou Jesus falando agora sobre os sinais do fim dos tempos. Naquela época já se falava, já se pregava sobre o fim, já se pregava sobre o fim dos tempos. Mas hoje está mais nítido, assim a gente consegue ver com mais clareza que realmente o fim está próximo. O irmão que já vem de uma longa data aí. Irmão, você sabe que o próprio João disse assim, filhinho, essa é a última hora, né? Então, na última hora, por exemplo, mas eu vou dizer assim para o irmão, para mim, eu quero que tudo está bem próximo, irmão. Porque a Bíblia diz que não está importando eles virem buscar a igreja para esperar pelo fim dos tempos, não. A igreja, quando se completar a data deles virem buscar, ele vem. Que ela teve, que o irmão teve tudo, que não teve, ele vem buscar. Ele está achando pelo uma data, entendeu? E eu vejo nos sinais do cumprimento da Bíblia sobre a ressurreição da igreja. Quando a igreja for ressuscitada, a igreja que morre em Cristo. A diferença que tem particularmente para os que ficam vivos. Quando ela diz assim, nós que ficamos vivos, seremos arrebatados. E vamos se encontrar com ele na noite. Vamos ter com ele na noite e se encontrar com ele nos vales. A igreja que foi arrebatada, que foi ressuscitada, segundo o texto bíblico, diz, é uma ilustração que tem como naqueles dias que ele estava lá naquele lugarzinho, que os discípulos ficaram olhando, ele foi subindo, até que a nuvem o tomou. Quando tomou ele lá, eles ficaram olhando, e aí chegou 2 varões junto dele, não foi? O que é que estão olhando, varão? Já deu. O céu foi tomado na nuvem. Aquela tomada ali é a igreja que vai ser ressuscitada, fica lá aguardando, esperando o arrebatamento da outra que fica aqui na terra, para se encontrar na nuvem para depois e ter cuidado dos olhos. Oh, glória a Deus. E aí a gente vê hoje as coisas, o mundo, a sociedade, os acontecimentos, os ataques à família, à igreja. Isso tudo são sinais que mostram que Jesus está muito perto. Está perto. Porque ele disse que vinha, que está acontecendo tudo isso, né? Tudo isso. Então, nós não temos mais nada de mão para ver entre família, entre religião, entre igreja, entre as leis, entre tudo. Até a natureza, nós estamos vendo ela mudada, irmão. Da natureza. Hoje, até nas árvores, nas plantas, tudo é diferente. Todo mundo que trabalha na agricultura fala que naquela época era diferente as plantações para hoje. Olha, quando eu, que sou de muitos dias que trabalho desde criança, a gente plantava e lá a natureza quem cuidava, né? Ninguém aguardava nada, tudo dava bom, era livre, era uma beleza. Quando chegou o tempo das pragas, é aquilo que está lá no livro das crônicas, né? Aquilo que o senhor falou sobre as pragas que justamente se cumpria daquele devorador, migador, destruidor, que vieram para destruir a planta. Pois bem, naquela época não tinha isso. Hoje, através dos nossos pecados, da nossa desobediência, a terra está inflamada desse tipo de coisa. Você planta, como eu disse lá, você usa plantar muito, semear muito e colher pouco.
Na época a gente plantava, por exemplo, 1 quilo de mercadoria, colhia o dobro com... Hoje não, hoje você planta, se esforça, agoa, vela, faz tudo e só é aquela migalhazinha dele. E ainda é ruim. Ainda é ruim. Ainda é ruim. Um feijão furado, Você faz umas poucas escolhas, escolhe na base, escolhe no caroço, você bota no fogo e ainda aparece ainda os sinais das pragas. Né? Então tudo isso a gente está vendo que é uma proximidade da vida de Cristo. Não tem mais nada, não dá para esperar não, irmão. Não tem mais nada. E para finalizar aqui, que eu já tomei muito tempo do irmão, qual o conselho que você deixa hoje para aquela pessoa que ainda não aceitou Jesus e para o novo convertido, né? O jovem cristão. Primeiramente, deixa um conselho para aquele que ainda não aceitou Jesus. Se você quiser até olhar para a câmera, você pode ficar à vontade. E dar um conselho para aquela pessoa que ainda não teve um encontro com Cristo. Para mim, eu tenho uma ótima palavra para dizer para essas pessoas, irmão. Porque aquele hino que diz, que fala sobre soltar o cabo da nau, né? Solta o cabo da nau, da harpa cristã. Toma os remos na mão. Então, hoje está um tempo da mocidade, deixar os estudos, deixar a internet, deixar o celular, deixar tudo se quiser se encontrar com Cristo mesmo. Porque tudo isso, para quem já está enraizado nele, tudo bem, mas para quem ainda vai conseguir, com ela na mão, como eu vi aqui, eu tenho uns netos que vêm para cá, questão de um almoço, sentado na mesa, o prato aqui dá de igual o celular está aqui. Meu irmão, por caridade, para de sair enquanto nem o almoço. Então a mocidade tem se envolvido neste mundo de hoje, de tanta violência, de tanta vaidade, tanta iniquidade, que eles não têm um tempo para parar, para aceitar Jesus. E quantos que estão passando luta, afastados, feios, desviados, esses povos, irmão, são a misericórdia de Deus. Porque a palavra que os irmãos pregam, cada dia. É tanto que eu digo assim, hoje, se eu fosse o irmão Cipriano, que é o dirigente da igreja, e outros irmãos, meus pastores, eu não pregava outra coisa senão a vida de Jesus. Pregar não é dizendo pregando que ele não, pregando ensinando, mostrando os textos, tudinho o que é que vai acontecer. Para eles saberem que ele, porque ele prega hoje, por exemplo. Você prega e eu prego. E diz que Jesus vem. E os dias são próximos. Mas o irmão assistiu com o trabalho assim, agora não é a mesma coisa. Não fez uma mudança, um avivamento na sua vida. Então nós temos que parar. Então eu de mim, eu parei. Hoje eu tenho a minha vida diferente, de ontem. Assim eu queria que a igreja fosse também. Porque nós não estamos preparados para nós ir para um lugar que ele chega e já nos prepara, não. Nós temos que se preparar aqui antes. Hoje, agora. Quando ele vier, nós estamos preparados, ele está no ponto. Você vê a diferença de 5 loucos para 5 virgens, como foi? As preparadas subiram. Então, se é aqueles dias daqueles tempos vai ser como os dias de hoje, quando ele vier, os dias de Noé vai ser como os dias de hoje, naquele dia só foi só aquele, então e hoje? Se ele já comparou o que é daquele jeito, assim como foi nos dias anteriores, será no dia da vinda do Filho do Homem. Naquele dia comigo, bebi, casar, e dava sem casar. E quando eu vier buscar na igreja, chega lá, ainda vou preparar ela ainda, ela vai passar todo dia de vestinha branca. Então é tempo de buscar Deus, é tempo de se arrepender dos pecados, se converter dos maus caminhos. Tem tempo, irmão, tem tempo. Ainda tem tempo. A porta da graça continua aberta. Mas a qualquer momento ela pode fechar. Como aconteceu com a Arca de Noé. Depois é isso aí. Então nós estamos num tempo bom. Você almoça, janta, dorme bem. Tem tudo para você. Comparado com aquela época que tinha muita dificuldade, né? Aquela época tinha dificuldade de alimento, tinha dificuldade de trabalho, né? Os alimentos eram escassos, era pouco. As pessoas não tinham muita condição, era tudo muito longe para se conseguir. Hoje em dia todo mundo tem tudo na mão, acesso na mão. Tem Bíblia de estudo na mão, tem material bom na mão, tem as igrejas perto, né? Tudo com energia, cobertinha. O irmão o irmão vem de uma época que os cultos, talvez no início não era nem dentro de igreja, né? Como o irmão falou, era numa casa, era debaixo de um cajueiro, de uma planta. Os cultos da época que eu dirigi lá, na maçã de vir para cá, era aqui na mão e uma lamparina na outra. E o vento torcendo aquele
parafuso da fumaça. Quando terminava o clima, que eu fui assim na rua, aí, ficava o meu dentro daquela pome. Da fumaça do lampião. Do lampião, sim. Era aquela lamparinha de gás, chamada. Era gás e botava um óleo, né? Uma lamparinha desse tamanho. Aí botava um óleo no pavio. Botava um óleo no pavio, aí estava com ela aqui segurando. Né? E naquele pavio ela criava uma bolinha queimada, a gente caía em cima da Bíblia. Queimava a Bíblia. Queimava, pretava, porque ela ficava um povinho, que é o pó do algodão, do pavio do algodão. E assim a gente ia os cultos, irmão, na maior alegria. Tá entendendo? Com a lamparina na mão. A lamparina na mão, você dava glória a Deus e sentia um prazer. Quando chegava 4 horas da tarde, todo mundo largava o cinto, encostava para uma banda, vamos se arrumar para ir para o culto. A conversa era aquela, irmão. Não é hoje, você está chegando, a gente está na igreja falando, eu não é nem ligo. Você não está vendo que isso é uma frieza, meu irmão? E se ele está afim, diminui a fé dele. E se ele diminuir a fé dele, diminui a distância dele para Deus. Na proporção que você está quente, você está dentro de Jesus. Na proporção que você esquece, você foge dele. Isso é motivo de preocupação, né? Preocupação. Para aquele que está na igreja, que não sente mais a presença de Deus. Preocupação com Que Deus. o pastor, o dirigente prega e não sente mais nada, não sente o Espírito Santo. Aí, essa é a coisa dos últimos dias que nós estamos vendo que não tem mais tempo longo para a gente dizer assim, não, ainda dá tempo de eu construir, fazer uma casa, comprar um terreno. Não, não tem mais tempo para isso. Se você já durar 100 anos, mas se você cuidar para hoje, você está mais feliz. Porque você não sabe se ele vem hoje ou será daqui a 100 anos. Na data do dia ele marcou 4 etapas. À tarde, à meia-noite, cantar do galo e pela manhã. São 4 etapas que ele marcou de vir. Mas mesmo assim, se você não se cuidar, para na hora das 4 etapas você está pronto. Você diz, não, mas se eu não for à tarde, eu vou à meia-noite. Mas se eu não for à meia-noite, eu vou cantar do galo. Daqui para lá dá tempo para me arrumar. Mas começa a arrumação que você vai fazer, começa a reconciliação, começa a comunhão, como é que você vai aproximar de Deus? Se da hora, se dá. Esse tempo todinho não fez nada. Durante esse período vai ter que fazer. Você tem que fazer tudo, lembrar que o dia já vem e você vai pegar daquele jeito que ele disse. E hoje, para finalizar aqui o vídeo, o irmão Manuel Antônio é presbítero da igreja, serve ao Senhor, continua caminhando, continua firme. E foi uma alegria estar aqui com o Senhor de Deus. Graças a Deus. Estou feliz, estou feliz. Recebendo essas edificações, esses testemunhos de fé. Gratuitamente. E eu acredito que você do canal também vai ser muito edificado, vai ficar muito edificado quando você ouvir o testemunho do irmão Manuel. Pois é. Então, irmão Manuel, Pai do Senhor, muito obrigado Senhor, pela obrigado sua... pela sua gentileza, esse prazer que você teve de chegar pela até sua a minha disponibilidade, casa. viu? Foi muito bem recebido. Valeu, a sua força. Deus abençoe. E esse vídeo vai ficar gravado, né? E vai ficar aí na internet aí como arquivo aí. Beleza. Né? E em seguida nós vamos fazer mais vídeo com os pioneiros da igreja. Amém. Deus abençoe. Igual. Para finalizar, eu quero que o irmão faça uma oração por nós. Muito e por bem. todos aqueles que vão assistir. Em nome de Jesus. Vamos lá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, quero ser grato a Ti nessa manhã de hoje, ó Deus, por acolher Teu servo na minha residência, meu Pai. Glória Este homem que Deus enviou até aqui, a minha casa, para fazer a entrevista comigo, ó Deus, sabendo de tudo que aconteceu desde que eu nasci, desde que eu aceitei a Jesus, até as longas datas que eu passei, os altos e baixos, Senhor, e estar aqui para justamente revelar a esse segredo, à igreja e àqueles que te ouvir, Senhor. Abençoe os nós. Dá graça a Ele, Jesus. Faz a Ele mais um vaso precioso, enche Ele da Tua glória, sabedoria, faz com Ele como fez com Salomão, meu Senhor. Dá entendimento a Ele, sabedoria, perfeição. Ó, Senhor, que Ele possa ser um verdadeiro adorador todos os dias na Tua casa. Nunca vem te esquecer que Tu é um homem, Senhor, que fez a obra nessa terra. Assim que peço essas vezes e já te agradeço. Unge Ele, Senhor, da cabeça à planta do pé. Glória e que esse prazer, essa alegria, essa força, esse amor, essa energia espiritual nunca venha fugir dele. Aleluia. Cada momento se aproxime. E em nome de Jesus nós pedimos e te agradecemos. Hoje e sempre. Amém. Amém. Pai do Senhor, meu amado. Deus abençoe. Igualmente, Muito Jesus. obrigado. Muito obrigado, Muito Deus. obrigado pela Muito sua obrigado. disponibilidade. Foi Por abrir as muito portas da lindo. sua casa. Que o Senhor abençoe cada vez mais o irmão e a família e prolongue os dias de vida. Amém, Ainda tem muito amém. tempo para correr ainda. Amém? Amém, Deus amém. abençoe.